pessoal, vamos agora para a nossa última entrevistada desta semana especial para comemorarmos o Dia Internacional das Mulheres. Tenho a honra de entrevistar, bater um papo com a professora Silvia Pimentel, professora e doutora em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo, onde leciona a disciplina Direito, Gênero e Igualdade. Nessa disciplina, ela trabalha o direito das mulheres na perspectiva da interseccionalidade. Obrigada, Silvia, por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-la conosco. Silvia, tem uma pergunta que eu fiz para as nossas outras duas convidadas e eu gostaria que você comentasse também. Quais foram os retrocessos do governo Bolsonaro na área dos direitos da mulher? Obrigada, Silvia, por estar aqui conosco, viu? Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, conhecendo você, Grace, a Cacau, que está aí por aí também, meio anônima, a gente não vê a carinha, mas também está nos ajudando. E queria ao Fernando Guimarães, que é um queridíssimo, né? Jovem rapaz, como eu brinco, podia ser meu filho, e a quem eu tenho bastante querer bem, desde a época em que ele trabalhava com Montoro, há muitas décadas, né? E é um especial querer bem e a minha admiração por esse esforço tão grande que Fernando está fazendo nesse momento, né? Para ver se a gente consegue, né, efetivamente retomar os rumos da democracia em nosso país. Obrigada, Silvia. É uma luta mesmo. A gente precisa de gente, a gente precisa de lideranças mesmo, né? Verdade. Silvia, falar em liderança, você tem um papel de liderança nesse movimento, né? A sua trajetória, ela remonta aí a quantos? São quantos anos nessa luta? Uns 50 Ela anos? remonta aos anos 70, né? Ela remonta aos anos 70, ainda anos dos 21, né? Da ditadura no Brasil, quando, ainda de uma forma mais cuidadosa e cada vez foi mais podendo ser exposta, não é? Essa resistência por parte de muitos de nós, no sentido de realmente reconstruir a democracia. Não é? Então, isso era algo que nós tínhamos em meados dos 70, em plena ditadura. Né? Isso que tivemos nos 80, né? Quando tivemos, em 82, as primeiras eleições diretas para todos os governos estaduais e também para os Congresso Nacional e as Assembleias Nacionais, Legislativas e as municipalidades. Interessantíssimo, uma baita de uma eleição, ainda no finalzinho, né, dessa ditadura, e que já estava bem se abrindo, né, por N pressões, que não cabe aqui a gente analisar, não é o momento. E o caso é que eu estava, em muito, a partir dos grupos feministas se formando, eu me aproximando deles devagarinho, meio assustada, mãe de 4 filhos, terminando uma tese de doutorado sobre os direitos da mulher aqui no Brasil, não é verdade? E me aproximando desse movimento de mulheres que passou cada vez mais se fortalecer, seja com construção de ONGs feministas, seja em organizações e movimentos populares de mulheres da periferia, e seja o movimento das mulheres nos sindicatos. Eu me aproximei muito do ABC, e foi muito interessante isso, com a criação dos primeiros departamentos femininos, não é? Na Irgular e tantas outras queridas, não é? Que foram capazes, de uma maneira integrada conosco, não é? Desenvolvermos, né? Eu diria, nem desenvolvemos, colocamos a aguinha na semente que a gente estava plantando, né? Que não foi só coisa bonitinha de pôr aguinha, não, teve muita atenção. Movimento é movimentos, é conjunto de grupos e de pessoas e de olhares diferentes, não é? Mas tinha uma coisa em comum: todos nós buscávamos democracia,
todos nós e todas nós buscávamos direitos, não é? E nós, mulheres feministas, chamávamos muito atenção. Precisamos de direitos, sim. Não podemos deixar de olhar que a questão do patriarcado ainda se faz presente, e muito, e nós não podemos separar primeiro isto e depois aquilo. Você sabe muito bem que as esquerdas brasileiras, muitas, quase todas e quase todos dentro dela, tentavam e faziam, de fato, essa hierarquia, coisa que ocorreu em outros lugares do mundo também, não é? Qual é a primeira opressão? É a opressão de classe, é a opressão política. Depois a gente vai trabalhar a questão das mulheres, a questão. E nós dizíamos não, e foi com muita atenção, determinados momentos difíceis, inclusive um deles no Tuca, né? Lá da PUC, eu brinco, a minha PUC, eu era até chefe de gabinete da reitoria, aconteceu lá um congresso da Mulher Paulista, foi uma coisa incrível, de difícil, mas maravilhoso. O caso é que eu quero trazer para vocês. A gente está desde essa época e estamos hoje, né? Não mais dentro de partidos políticos, não é? Mas, sim, a partir do espaço da gente, da universidade, não é? Nós buscamos, há 8 anos, não é? Criar, junto com colegas e alunas feministas do Grupo Iabá, lá da PUC, nós procuramos criar um grupo, né? Primeiramente um grupo, né? E depois desse grupo construímos essa optativa, sempre direito, gênero, todas as formas de discriminação, igualdade, não é? E agora nós estamos assim muito felizes, não é? Porque cada vez mais a nossa optativa, que era da faculdade, alçou a universidade, está podendo, inclusive, ter novos voos dentro da própria PUC. Né? Mas o que eu quero dizer, então, é que eu, nesse lugar, hoje, né, nós estamos nesse início deste ano de 2022. E, como já disse, quem vos fala é uma acadêmica feminista, né, que tem uma experiência do feminismo no Brasil, na América Latina, em um dado bem concreto. Sou cofundadora do CLADEI, que é o Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres, não é? E fui participante durante 12 anos do Comitê CEDAW, que é o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, na ONU, sediado inicialmente da minha fase, antes tinha outros inicialmente, em Nova York, fundamentalmente estive 6 anos lá, e mais 6 anos em Genebra. 12 anos ao total, sendo dos quais foi 2 anos sua presidente. Por que eu quero falar isso? Eu quero falar isso não para mostrar que isso é bacaninha, sim, é bacaninha, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem uma experiência existencial muito forte, de uma vida de fato dedicada, muito da energia da gente para os direitos das mulheres, né? E eu quero dizer que é uma boa marca nossa de feministas históricas, como as duas que lançaram um livro ontem, Branca Moreira Alves e Jaqueline Pitangui, lá no Rio de Janeiro, pelo Bazar do Tempo, e várias que estavam presentes, Maria Bethânia e tantas outras. O que eu quero dizer, marca o feminismo brasileiro, ele ter desabrochado nesta fase última, digamos, né? Porque tem outros feminismos mais para trás, etc., insurgências feministas, mulheres maravilhosas, das quais nós, né, respeitamos e reconhecemos o quanto elas que vieram antes nos ajudaram a fazer o que estamos fazendo hoje. Então, isso é muito importante. Mas eu queria deixar essa marca do feminismo brasileiro. Ele nasceu nessa época de ditadura e nunca o feminismo brasileiro separou, não é, a questão dos direitos da mulher da democracia para toda a sociedade brasileira. Né? Por isso, lutamos pelas diretas já, fizemos trincas feministas de candidaturas e tudo mais. E é por isso que eu quis mostrar o passado, não para ficar. Eu não sou uma saudosista, não, porque eu sou uma mulher que age muito no presente e quero agir aqui agora, dizendo que o que eu sinto hoje, nesse momento, é quase que uma verdadeira náusea
não é? Em relação ao que nós estamos vivendo há 3 anos. É alguma coisa meio inconcebível, não é? Nas nossas cabeças, de homens e mulheres que realmente plantaram sementes muito belas de construção de um Brasil democrático. Então, o que eu quero dizer é que muitas outras pessoas ao meu lado estão sofrendo, não é? Esses horrores do que está acontecendo hoje, porque é horror, é vergonha, é escárnio nacional o que nós estamos vivendo. É o escárnio no sentido do desrespeito à inteligência do povo brasileiro, de nós, homens e mulheres. E aí a Silvia, minha preocupação. Como é que nós vamos nas próximas eleições? O que é que cada um de nós, de fato, vai poder construir, não é? Cada um do seu lugar, para dizer, não, eu não vou só votar para pôr para fora esse sujeito que está aí. O que é que eu vou fazer? Eu só posso fazer, por exemplo, é convencer o meu vizinho, a minha vizinha, a pessoa que sempre está no ponto de ônibus comigo, ou isso ou aquilo. Eu quero dizer, cada um. Eu conversar na minha sala de aula, um convite ao espírito crítico, eu jamais faço coisas partidárias, eleitorais, mas quer dizer, cada um de nós vai saber do seu lugar o que é que nós vamos fazer. Mas eu acho que a gente tem que estimular homens e mulheres brasileiros. Desde os palanques até aos tanques comunitários, a conversarem sobre o que aconteceu no nosso país e o quê? E como nós vamos, de fato, garantir que isto seja uma página virada na vida da democracia do Brasil. Silvia, eu estou emocionada aqui com tudo isso que você tem falado. Eu acho o seu legado não será em vão. Eu acho que eu estou emocionada mesmo. Acho que a gente tem um compromisso histórico até, porque a nossa existência não é nada, né? Mas a gente tem um compromisso histórico com quem veio antes de continuar e dar sequência a isso, porque não é fácil e é muito fácil deles desmontarem, né? Muito. É muito difícil da gente conquistar e muito fácil de perder. E as minhas filhas chegaram agora, só um instante. Faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa live, aqui, do nosso bate-papo. Isso. Ô, Silvia, eu acho que você tocou num ponto do senso crítico, que eu acho que é essencial. E eu acho que é o que eu passo para as minhas filhas desde pequena, são 2 meninas, né? E eu já estou educando para que elas cresçam se posicionando tendo personalidade e liderança também, né? Silvia, me diz uma coisa, focando nesse senso crítico, acho que falando um pouco agora, entrando nesse desgoverno. Sim. Nós avançamos muito nos últimos anos e, de repente, a gente viu um retrocesso. Quais, na sua opinião, quais impactaram fortemente o direito das mulheres nesses últimos 3 anos, ou até mais, né, trazendo a gestão do Temer? Quais impactaram mais, sabe, dentro do retrocesso dos direitos humanos, quais nos atingiram os nossos direitos? E eu estou emocionada mesmo, Silvia. A voz embargou. Eu é que fico emocionada de estar emocionando. Minha querida, eu faço questão de dizer que esse desmantelado aí, que você falou uma palavra parecida, né? O que houve foi um desmantelamento organizado, pensado das instituições políticas brasileiras. Houve uma destruição estrutural, né? Horrível, não é? Horrível, né? Então, tem esses grandes estudiosos, como é que as democracias morrem, etc. etc. Eu não vou ficar mencionando as leituras, mas o que eu quero dizer, a experiência que a gente tem, né? A gente assiste televisão, a gente não precisaria ter estudado na universitária, e, de repente, essa questão indígena
E a gente saber o que fizeram com a FUNAI e com todos os órgãos e pessoas que já tinham demonstrado trabalhos respeitáveis, o que fizeram com a FUNAI? O que fizeram com a Fundação Palmares é inacreditável. Quem é que eles colocam lá? E este sujeito, fala o quê? O que é impressionante, escolhidas a dedo as pessoas para este ou aquele posto das instituições, não é? Um desmantelamento a partir daí, um desmantelamento a partir de portarias, de resoluções, como algumas que posso depois mencionar na área da saúde, especialmente a mulher, tá certo? Mas é todo um conjunto em que não é por acaso que essas pessoas, não é? Elas têm um discurso que parece destrambelado, parece mesmo, é uma coisa de louco, vamos dizer. Mas é o maior equívoco nosso. Né? A gente já está sabendo que tem gente chamando a atenção, mas custou até, fui bem burrinha para entender que uma pessoa não é só um clown, um palhaço. Não é? É que a pessoa pode já ser mesmo isso, e que se deu tão bem nesse papel, que fica tão verdadeiro que quase a gente acredita que ele está só brincando. Vocês estão entendendo? E não é, eu não sei, precisaria se estudar, então, o como é mais efetivo mesmo a gente ter esse tipo, né? Que é de um escárnio à inteligência, e, ao mesmo tempo, esse escárnio à inteligência faz com que se conserve apoios, não é? É uma coisa assim, impressionante. Então, o que eu gostaria de dizer agora, respondendo em relação a nós, mulheres, é que eu não quis deixar de dizer. É nós, mulheres, dentro do conjunto do Brasil, da cidadania brasileira. O que fizeram com o Supremo Tribunal, que, felizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal, que foi capaz de pôr as nossas instituições, elas até que estão segurando. A minha grande esperança é que realmente consigam, inclusive que as nossas Forças Armadas continuem segurando, porque eu acredito que há quem continue segurando, porque senão já teríamos mais degringolado de uma vez, tchum, e eu acho que tem gente querendo fazer tchum, tem gente lá dentro disso que eu mencionei, FA, querendo, mas estão segurando. Não é verdade? Estão segurando. Eu quero dizer, eu boto fé. Eu acho não só estratégia. Eu boto fé. Talvez por tolice. Silvia, você tocou na saúde. É um ponto importante isso aqui, porque eu quero que você fale um pouco sobre quais foram aí as nossas perdas, porque na área da saúde, além do desgoverno, de tudo que a gente viveu de dificuldade, a gente ainda teve uma pandemia para agravar a situação da mulher, que impôs uma situação que nós não estávamos preparadas e nunca imaginávamos na vida que viveríamos, né? Relatos de violência doméstica são frequentes, e é uma violência que não é só física, é psicológica, que precisa ser contabilizado, né? O trabalho, a redução salarial, desemprego, e o que eu vivi também com grande intensidade, a jornada tripla. É trabalhar, é cuidar da casa e é cuidar do ensino virtual, da educação. Com crianças que a minha filha estava em fase de alfabetização, e eu precisava estar do lado, porque era o primeiro contato dela com uma fase da educação que é regular, que tem prova, que tem avaliação, que tem lição de casa. Não era educação infantil, que é um universo mais tranquilo. Bom, como a maioria das mulheres, eu acho que a gente viveu um momento de estresse, de depressão, de angústia, de medo e um desmoronamento das políticas públicas, uma sensação de desamparo, seja do Estado, seja das pessoas também. Silvia, eu acho que eu vou emendar duas perguntas aí, né? Quais foram, eu acho que os maiores... eu acho que os retrocessos em termos de políticas públicas para as mulheres na área da saúde,
E dentro dessa perspectiva da pandemia que a gente vive, parece que um arrefecimento, né? Uma melhora da situação. Sim. O que poderia melhorar em termos de políticas públicas, né? Quais seriam, no seu ponto de vista, ações que melhorariam a situação da mulher ou diminuiria o problema? É tão difícil falar que esse governo vai nos ajudar, mas enfim, né? Quais seriam essas, até para quem ouvir, saber que existem possibilidades, é que o governo que não faz, né, Silvia? Não, eu acho que a gente pode falar não para esse governo. Para esse, a gente não está dando para esperar mais nada. A única coisa que dá para esperar é que, de fato, as pessoas, durante esse tempo aqui, até outubro, as pessoas da sociedade se conscientizem que fora o sujeito, nada mais ele pode fazer. Tudo que faz é só o contrário. Tudo que faz é o contrário. Por isso que eu acho isso um verdadeiro escárnio. É um escárnio. Tá? Tudo ao contrário. Né? E se gaba, e tem gente que bate palma, tá certo? Essa que é a maior tristeza, dá vontade de chorar. Eu tenho vontade, às vezes, de chorar. Felizmente, eu não fico só chorando. Né? Mas, então, em relação à saúde, né? Eu quero destacar a questão da saúde, né? Em relação a nós, mulheres e meninas. Né? Então, nós temos dois aspectos, o da violência contra as mulheres e da saúde, certo? Em relação a políticas públicas, só maior, já vou fechar na saúde, que você me pediu, políticas públicas. Houve o desmantelamento das políticas públicas que nós, mulheres, muitas de nós muito próximas a mim e eu própria, né, em carne e osso, conseguimos implantar enquanto políticas nacionais, tá certo? Então, houve isto, né? E estava estruturado, funcionava. Não é? Aparecida, por exemplo, Gonçalves, fez um trabalho notável, junto que uniu Ceia e outras mulheres, não é? No que diz respeito à violência contra as mulheres. Não é? Esse Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que nós criamos na década dos 80, Jaqueline Pitangui, a primeira, não é? Nós trabalhamos a Constituinte, nós conseguimos uma Constituição maravilhosa, nós conseguimos N conselhos estaduais. Mas vamos fechar. Essa política nacional que havia políticas públicas consistentes, elas foram desmanteladas. E, inclusive, o orçamento, que nunca foi grande, e aí é um tema que linguagem, nós mulheres não falamos tanto em orçamento e em dinheiro, né? A gente diz, não, vamos ficar com os princípios, com os nossos direitos, com as violências que sofremos. Quando falamos em política pública, tem que saber. Não é sorrisinho dizer o que vai fazer e faz uma merrecazinha desse tamanho, porque não se toca política pública num país enorme como o nosso, sem orçamento, primeiro, de bom tamanho, segundo, que de fato seja executado. E aí eu quero lhe dizer, eu tenho dados do Tribunal de Contas da União, não é? Que diz que nem 4% do que já tínhamos, que não era nenhuma maravilha, nem 4% foi executado. Vocês estão entendendo? Então, efetivamente, por quê? Porque não existe vontade política. Não é só, não existe vontade política de ir para frente, não. Existe vontade política, outra vez, a palavra retrocesso e voltar para trás. Não é? Então, é como a gente escreveu aqui, quer ver? Uma coisa que a gente escreveu e teve muitas colegas que assinaram, nós, com a democracia brasileira em risco, né? Cada vez mais distantes de um Estado de Direito e de uma democracia substantiva. Lutamos contra o governo federal dominado ideologicamente por concepções fundamentalistas, discriminatórias, preconceituosas, irracionais, obtusas, ao ponto de negar a gravidade da pandemia da Covid em nosso país. Não é? Como você me falou. Agora, e a saúde nossa da mulher? Né? Foi negada a saúde dos brasileiros, negação da ciência. Não, é inacreditável. Só nós mesmo que estamos aqui vivendo o que nós chegamos a chamar, nesse nosso manifesto, é uma verdadeira distopia. É uma distopia o que nós estamos vivendo. E nós temos que colocar um basta a essa distopia. Então, por exemplo, mulheres e meninas, no que diz respeito à educação, barrados
todos os projetos e todas as ações, projetos de lei no Congresso Nacional e ações nos respectivos ministérios da Saúde e da Educação, barradas, né? Atrapalhadas, obstaculizadas, né? Porque já estavam sendo preparadas ou já estavam existindo, no sentido do quê? Se nós queremos não a violência contra a mulher, e isso é porque é uma sociedade em que existe violência, e essa específica em relação a nós, mulheres, nós temos que, desde meninos e meninas ainda crianças, eles terem este tema, esse fenômeno horroroso, apresentado enquanto uma realidade, a qual eles têm que começar a pensar, dialogar. Não só porque a gente quer que eles sejam no futuro meninos e moças que entendam e façam política. Não, inclusive para eles se defenderem. Porque você sabe, quando você fala em pandemia, aumentou? Claro que pandemia foi um flagelo, porque a maior violência que mulheres e meninas sofrem é dentro de casa, até nós, mulheres adultas. As meninas nem se fala. Eu tenho trabalhos, livros sobre estupro. A grande parte é dentro da própria casa, a grande parte é para meninas, como vítimas, são seus próprios parentes e vizinhos. Né? Isso quase não se fala. Vamos falar assim. O que o governo tem que ver a ver? Tem que ver muito. Porque quando eles saem a público para falar, por exemplo, no caso daquela menininha, como a Débora Diniz fala, né? Eu também escrevi a respeito, aquela menininha, não é só uma menina de 10 anos, menininha de 10 anos, não é? Que há 4 anos ela era, não é? Eu diria torturada, porque não é possível, não é? Por um tio, né? Mantendo relações sexuais, fica grávida, é descoberta pela avó, porque a mãe, não sei se a mãe tinha morrido, o pai estava preso, ou vice-versa, algo assim, descobriu, levar a menininha, né? E verificaram que essa menininha estava grávida, já com uma gravidez acima dos 3 meses, que é o que o nosso Código Penal realmente estabelece enquanto possibilidade, mas que não há dúvida que o mínimo de equidade na cabeça de todo mundo, passar dias ou isso, aquilo, numa situação como essa, isso é absolutamente secundário. Agora, o que eu quero dizer? Quando nós falamos em políticas públicas, essas políticas públicas serem bancadas com mecanismos e procedimentos institucionais, mas essas políticas públicas serem bancadas pelas autoridades responsáveis por elas. E o que aconteceu na cabeça do brasileiro em relação a nós, mulheres? Né? Tivemos uma ministra que foi capaz de organizar as ações as mais nefastas, inclusive aquela realidade que eu dizia, é uma distopia que eu estou vivendo. Eu não acredito. Inclusive, amigas minhas pessoais que receberam no aeroporto do Recife essa menina. Você acredita que essa menininha, para conseguir ao hospital para um aborto legal, né, de um estupro de um tio, né, essa menininha, só para você ver, olha o Brasil que nós vivemos, isso porque a gente tem essas autoridades lá em cima, essa menininha teve que ser escondida em carro de amigas no porta-malas. Gente, eu quis contar isso. Ninguém nunca falou, eu acho, isso de público. Por que eu falo? Porque o mundo é feito das grandes coisas e dos detalhes, das mínimas coisas. Isso não é uma mínima coisa. Isso é um horror, porque aquele fato daquelas pessoas, homens e mulheres, gritando, querendo impedir, é um desrespeito pelo próximo. E é um desrespeito a nós mulheres e a uma menina. Isso é uma crueldade, isso é uma tortura, né? Isso é o máximo do desrespeito. O que eu quero dizer, veja, é que... Silvia, uma mulher a serviço do patriarcado, né? Também, né? Uma ministra que joga do outro lado, né? Posso falar, já que é um bate-papo, eu acho que bate-papo às vezes se torna até mais ricos, né? Do que análises, etc. Deixa eu dizer para você, logo que essa ministra foi escolhida, e eu acompanhei a primeira fala dela, que, como você sabe, mas eu quero lembrar, ela conta ter sido estuprada, enquanto menina, mais de uma vez, na casa dos próprios pais, por pessoas da igreja evangélica, que eu não sei qual delas, tá certo? E mais de uma vez, na
casa dela, tá certo? Agora, como eu digo que tudo não cabe na cabeça da gente, quando ela diz isso, eu disse, meu Deus, você sabe o que eu propus? Eu logo estava em Brasília no dia seguinte, eu propus às minhas amigas, eu estava até na ONU Mulher, com o consórcio Lei Maria da Penha, que fomos nós que propusemos e escrevemos a primeira proposta da Lei Maria da Penha, como você sabe, um pequeno grupo de mulheres feministas. E eu, imagine que eu propus para elas, meninas, olha, nós temos que marcar um encontro, vai ver que vai ser para hoje ou para amanhã, com essa ministra Damares. Veja, ela foi estuprada não sei quantas vezes. Essa daí é uma que a gente pode conversar, partindo da realidade dela, do sofrimento dela. E elas, menos bobas que eu, lá na sede até da ONU Mulheres do Brasil, as meninas nossas, né, no nosso consórcio, dizem, Silvia, devagar que você andou, acho que não é por aí, isso, aquilo, e a gente estava no meio da reunião, voltava para a reunião, isso, aquilo. Bem, não fizemos. Não fizemos, eu acho que fizemos bem de não fazer, porque teria não adiantado nada, tá certo? Agora, eu não entendo como é que é possível, essa pessoa continuar, né, crescer, vamos dizer assim, crescer e obter um tão alto cargo político, e tudo que ela fala e tudo que ela faz vai absolutamente ao desencontro das meninas que a gente pensa que ela, como passou por uma situação de sofrimento, né? Mesmo que não tenha sido essa gravidez de um estupro, mas do estupro, eu acho que ela tinha tudo para entender o drama. Então, é por isso que eu digo, é demais para a minha cabeça. Não dá para a gente entender e explicar nem racional, nem razoavelmente, né, o jogo que essas pessoas fazem. É porque eles não respeitam efetivamente as pessoas, eles estão agindo a partir de determinados interesses, não há nem dúvida, porque só pode ser, porque senão nós somos tudo tontos, não entendemos nada. Temos que entender, só pode ser uma coisa como essa. Esse retorno, esse fundamentalismo que é de retrocesso a tudo, retrocesso no agir das mulheres, na vida das mulheres. Não se pode conversar sobre sexualidade das escolas, vocês viram o que eles fizeram com isso, né? E essa questão do abortamento, né? Do abortamento legal desde 1940 no Código Penal, né? Esse movimento todo que eles têm feito, a diminuição. Eu tinha aqui comigo um número muito pequeno, que nós tínhamos cento e poucas possibilidades de lugares que no Brasil, nosso Brasilzão tão grande, com 200 e tantos milhões, nós teríamos um pouco mais de 100 lugares de aborto legal. Né? Não temos mais, temos muito menos, agora se conta, eu acho que em 10, sei lá quantos, né? Em qualidade. Quer dizer que, então, existem essas políticas que a gente vê que eles falam, eles agem, eles não escondem o que eles pretendem. E o que é mais impressionante é que as pessoas não são capazes de valorizar o que significa o que eles pretendem. O que significa o que eles pretendem? O que significa a política de armas? O que significa essa política de armas? Significa necrofilia, morte, principalmente das pessoas da raça negra, dos jovens da raça negra e das mulheres da raça negra também. Porque o feminicídio, isso pelos dados de Patrícia Galvão e outros, né? O que acontece? O feminicídio até que diminuiu um pouco em relação às mulheres brancas, aumentou em relação às mulheres negras, tá certo? Então, é porque, é claro, cada vez mais rolando, e além do mais, um incentivo, mais armas. Com endosso, né? Existe um endosso, né, Silvia? E, Silvia, e a eleição ela não vai resolver o problema, ela é talvez uma esperança para a gente, mas ela não resolve, né? Quais serão os desafios, Silvia? Quais são os desafios e o que seria emergencial? Assim, a primeira coisa, primeira coisa a fazer. Eu acho que a primeira coisa é a isso que você está falando, é realmente escolher pessoas que estejam comprometidas e colocar lá, né, votar em pessoas que estejam comprometidas, né, com os direitos e o bem-estar de homens e mulheres e meninos e meninas da nossa sociedade.
As áreas são muitas, na área da educação, nós temos que começar o quê? Nós temos que começar prestigiando o que é elementar desde que a gente cresce, que sabe, é a educação, a área da educação, a área da saúde. O que aconteceu é um verdadeiro horror. A área da cultura, o que fizeram? Você está entendendo? Então, não é uma coisa, é uma, duas, três, quatro. Mas o que eu acho que o compromisso tem que estar desde a fala inicial. O compromisso deste presidente que assumir, não é? Que será homem ou será uma mulher, estão em tratativas, vai que até isso possa acontecer, o que eu acho que seria uma maravilha, né? Mas o compromisso não vai estar no meio de linhas, e nem em uma das N linhas expresso. Eu acho que tem que ser um compromisso muito expresso, muito forte, assumindo que conhecem o desmantelamento que fizeram em termos de políticas públicas na área da educação, na área da cultura, na área da saúde da mulher, dos seus direitos reprodutivos, dos seus direitos sexuais, não é? E que o compromisso, né? Estabelecer, de fato, um compromisso, um pacto, sabe? A ser assinado não só entre as diversas instâncias da nossa federação, eu acho que deveria ser proposto isso, mas também junto com a nossa sociedade civil, que se viu que tem que ser visto, se viu, não deu certo, né? Desprestigiada, massacrada mesmo, como no caso de pessoas aí no nosso interior, não é? Liderando essas lideranças, não é? Às vezes na defesa, né, de pessoas sem terra, na defesa dos nossos indígenas, essas pessoas estão sendo mortas, não é verdade? Então, esse tipo de compromisso, algo de pacto firmado entre poderes, os N poderes, mas, muito especialmente, com a sociedade civil. A nossa sociedade civil foi pisada e massacrada esses 3 anos. Nós temos que passar até a nossa voz reconhecida, não é? E somos nós, sociedade civil, junto com eles, poderes estabelecidos, pessoas eleitas, é que vamos, então, desenhar as políticas públicas para todos esses segmentos brasileiros que foram e estão sendo massacrados, tá certo? Dentre os quais essa metade da população, que somos nós, mulheres, não é? Nós, mulheres. Silvia, não tenho palavras aqui. Eu... Nossa, me passou um filme pela cabeça. Eu acho que a gente... Você abordou muitos aspectos, a gente pode até... Não quero tomar mais o seu tempo, caminhar para o fim aqui. Posso só Eu falar uma ficaria coisa? mais uma hora falando. Eu agradeço muito mesmo seu convite e pode falar, claro. Não, O seu uma coisa convite assim... não, você aceitar o convite. Não, não. Eu quero 2 pontinhos assim, bem Pode, concretos, pode né? falar. Não é? Por exemplo, houve, né? Quero dar 2 exemplos, o aparelhamento dos conselhos tutelares, né? A ministra mencionada, ela investiu em candidaturas para esses conselhos tutelares. A mídia, isso não foi escondido, foi feita às abertas e conseguiram efetivamente, não é verdade? Boa. Eles fazem. E a questão das meninas, como o caso da menininha que eu mencionei, existem milhares de menininhas. Não é um caso que aconteceu. São milhares de menininhas que estão vivendo situações parecidas com essas. E talvez nem todos tenham a consciência da relação do que eles terem aparelhado o conselho tutelar e, de fato, o que acontece com as menininhas nessa situação, que foi só um exemplo que eu estou dando, embora dessa magnitude, né, de grandiosidade, né, de horror. Né? Quero dar um outro exemplo bem para você ver como eles são insidiosos. Né? O que eles fizeram também? Eles, com muito cuidado, né, e muita insídia, como é que fala? Não é? O que eles fizeram? Eles interferiram nessa rede de atenção, de apoio, de cuidado às mulheres, vocês sabem disso, não é? Eles incidiram nisso
não é? Buscando destruir. É muito menor. Então, você diz, o que, por exemplo, é fundamental? Fundamental é que imediatamente se recomponham. Se a gente quer falar bem no aqui agora do concreto da vida, é esta mulher que recebe uma violência, ela tem que ser recebida como nós que propusemos, nós mulheres feministas, a Casa da Mulher. São pouquíssimas. O número sou péssimo, mas eu acho que hoje são umas 10 ou um pouco mais, não sei. Desculpem que, de fato, sou terrível para número, né? E o que eu quero dizer? É uma proposta belíssima que nós, feministas, aqui na América Latina e no mundo, mas vamos falar daqui, América Latina aqui, nós estamos trabalhando isso há muitos e muitos anos. E o que significa isso? Casa da Mulher. Então, o que vamos ter que já não só reconstituir, mas fazer mais, centenas mais. E por quê? O que é a Casa da Mulher? As pessoas precisam entender. Nós, mulheres, quando sofremos violência, certo? Nós temos um verdadeiro calvário a prosseguir se queremos garantir nossos direitos e a nossa vida, digamos assim, certo? E a dos nossos filhos. Né? Mas eu falo calvário, porque é algo que muitas e muitas vezes é algo de horrível. É algo de horrível que já começa quando a mulher chega na delegacia. São muito poucas as delegacias das mulheres que nós, feministas, criamos, tá? No governo Montoro, aqui é primeiro e tudo mais. Muito bem, são pouquíssimas, mas precisa haver mais das mulheres e precisa as outras estarem preparadas para, não é verdade? Agora, quando a gente propõe Casa da Mulher, é um conjunto, é um espaço que integra esse conjunto de mecanismos a serem acionados, não é? Para a promoção dos direitos dessa mulher e a defesa dos direitos dessa mulher vitimada. Né? Então, vejam, nessa Casa da Mulher está o espaço da delegacia, nessa Casa da Mulher está o espaço do Ministério Público, nessa Casa da Mulher está o espaço da magistratura, né, que é o nosso poder judiciário. Nessa Casa da Mulher está a área assistencial, psicológica, que recebem as crianças. Eu fui numa delas lá no nosso norte. Mas tinha a coisa mais linda. Se a criança é pequenininha com os brinquedinhos, se a criança é maior, não sei o quê, isso, aquilo, isso, aquilo. A mulher é acolhida e tem várias delas, inclusive um espaço de um acolhimento provisório por poucas horas, não é? Até que se providencie casas-abrigo. Então, vocês querem algo muito concreto, multiplicar casas-abrigo para as mulheres que recebem violência. Agora, a gente não quer só isso, a gente quer, acima de tudo, quando eu falo compromisso disso, muito mais do que a gente está falando aqui, mas um compromisso que seja a marca do futuro governo, meu Deus do céu. Democracia para todos, para todas, na verdade. Essa tem que ser a marca. Isso tem que estar nas campanhas. Uma coisa que eu falava lá na ONU, eu dizia assim, vamos começar, e a gente começava, quando fazia as recomendações para os países que apresentavam os seus relatórios, né? E eu dizia assim, via de regra, eu falava, no meu país, a mídia, né, todos esses meios de comunicação, eles são concessões do governo, não são? Continuam sendo isso? Veja, se são concessões, nessa concessão não é dizer, faça o que não pode ser. Não. Então, o que eu acho? Né? Grandes problemas brasileiros, né? Precisam ter atenção do governo próximo de que a parte da mentalidade, das cabeças, a abertura à realidade, ao espírito crítico do que aconteceu e o que pode acontecer e mudar para muito melhor. Não que tivesse também uma maravilha antes desse fulaninho chegar, certo? Esse horror. Não estava maravilha, nós estávamos muito longe. As nossas penitenciárias são os horrores, os verdadeiros horrores. O país é um do terceiro ou quarto maior número de detentos no mundo, num dos piores níveis semelhantes aos... A gente não pode ficar falando do nome do país, ainda mais que eu fui da ONU, mas de países bem mais lá distantes, que são os famosos pelos horrores, não é verdade? E nós, cada vez mais, nós mulheres presas. Aí que está. Cada vez mais nós mulheres presas.
Então, Silvia, há várias formas de aprisionamento, né, Silvia? É isso que as pessoas não entendem, né? A mulher, ela sofre vários tipos de aprisionamento. Tem o físico, que é aquele que é eu acho que é o mais forte, né? Estar presa numa penitenciária. Mas existe o aprisionamento do casamento, da casa, o aprisionamento no trabalho, sabe? Essa sensação de aprisionamento, ela, na mulher, é uma... Extrapola a questão física, né, Silvia? Extrapola, né? Não é só estar na penitenciária, a mulher vive essa situação de aprisionamento. Ô, Silvia, você teve uma participação importante na ONU. Eu queria mudar um pouquinho de assunto agora, falando de aprisionamento, porque acho que estamos no contexto aqui que você falou, e sua experiência eu acho que vai acrescentar bastante, ô Silvia, porque a gente começou uma guerra, né? Já faltavam, não tínhamos muitos problemas e começaram uma guerra. Bom, guerra a gente já tem várias por aí. Mas os direitos das mulheres são os primeiros, né? A serem podados, né, Silvia? E você deve ter muitas experiências sobre isso. E a gente até teve uma fala de um deputado, né, uma fala infeliz de um deputado, e além de sexista, machista, revela como as pessoas desconhecem as atrocidades de uma guerra, principalmente para as mulheres. E eu lembrei, nessa ocasião, Silvia, você é filósofo, vai saber me explicar melhor do que eu. Lembrei das troianas de Eurípides. E desde essa época, né, então são 3.000 anos de história, né, que a gente tem essa persistência histórica da vulnerabilidade das mulheres em situação de conflito. O que a fala desse deputado, Silvia, mas todo esse contexto que a gente vive, que você tem falado, né, nesses 40 minutos de conversa, o que isso revela dessa nossa... Acho que desse aprisionamento da mulher, dessa vulnerabilidade que a gente sofre constantemente pelo menos há 3.000 anos, a gente tem registro disso, Silvia. O que você tem para falar sobre isso? Em primeiro lugar, eu quero dizer que escutei outro dia de uma grande amiga minha, feminista lá do Recife, que é a Carla Batista, ela dizia assim: Silvia, não vamos nos referir a nós mulheres enquanto mulheres vulneráveis e mulheres desse patriarcado milenar sempre vulneráveis. Olha que interessante. Ela diz assim: mulheres que historicamente têm sido vulnerabilizadas. Eu achei isso interessantíssimo. E eu, antes disso, que aprendi com ela há pouco, eu aprendi sobre a questão com as mulheres negras feministas, que eu tenho lido muito, né? E estado e debatido, elas falam, vamos falar não da mulher escrava, a mulher que foi escrava, a mulher que foi escravizada, não é? Para dar essa ideia de quem é o sujeito opressor, e elas são aquelas que são oprimidas, não é? E muitas vezes fizeram esforços magníficos no sentido de sair dessa situação, mas não conseguiram. A verdade é essa, nós não podemos, e eu queria convidar todos que me escutam, pelo fato de dizermos, existe sim em patriarcados que se remodelam conforme os diferentes momentos históricos. Existe um patriarcado, e aqui quero sugerir, porque a autora estuda isso e entende muito mais, e fala com mais propriedade do que eu, mas uma charabinha, Silvia Federici, né? Que durante 30 anos ela estudou, fez a tese dela, peraí que eu não estou com o livro aqui, e Silvia Federici mostra, né, exatamente a mulher no pré-capitalismo e a mulher massacrada são as bruxas, são os que vão ao fogo quando elas constroem o seu próprio saber, os seus poderes, não é? E quando elas vão cada vez mais criativas, construindo-se diferentemente,
elas são sufocadas, são mortas, são queimadas, são torturadas. E Silvia Federici, e ontem Betânia, num programa lindo, nesse lançamento de Branco e Jaqueline, né, ela mostrou o que Silvia Federici mostra tão bem, que é o quanto o patriarcado ele foi aproveitado pelo capitalismo de uma forma diferenciada e está diferenciando-se, lá se vão centenas de anos, mas ele está ainda com a sua marca. Ele está, sim, com a sua marca. E uma das coisas aqui, quero render minha homenagem a Eliette Saffioti, que foi a minha grande inspiradora, não é? Inclusive da minha tese de doutorado. A Eliette, ela diz o seguinte, e eu sempre trago para os meus alunos lá na PUC, alunas, vamos trabalhar a questão de gênero, esse conceito de gênero, né? É uma categoria construída de pessoas com determinados papéis, para ali, para lá. É riquíssimo. É riquíssimo. Eu trabalho muito nisso, você já viu o nome da disciplina que a gente mesmo criou. Mas querem saber? Eliette, antes de morrer, ela dizia assim, sim, conceito magnífico, que é muito instrumental para as nossas análises feministas em relação a esses papéis que nós milenarmente estamos vivendo, estamos deixando de viver e revivendo, às vezes, de maneira que ainda tem muito ranço e outros até muito parecidinho, que não é só ranço que ficou, não é verdade? E ela dizia, Eliette, vamos continuar trabalhando a questão do patriarcado. Inúmeras feministas disseram, não, isso já foi, isso já era. Eu quero dizer, eu continuo falando e várias, não todas, e todo respeito, porque não fale, mas eu continuo entendendo que esse conceito do patriarcado ainda é um conceito capaz de nos servir quando nós convidarmos homens e mulheres a refletirem. Que papéis são esses que nós estamos aceitando com tanta naturalidade? Que papéis são esses? Esses papéis são bons para nós? Muitas de nós, a maior parte é mãe. Algumas não querem ser mãe, pois que não o sejam. Quantas são mães porque foram forçadas a ser mães? Porque mulher é quase sinônimo de mãe e de maternidade. E eu posso falar isso de boca cheia, porque já falei quantos já reproduzi, tá certo? Mas, meu Deus do céu, eu tenho grandes amigas minhas que optaram por não ter filhos. São pessoas, assim, maravilhosas. Então, mas essas coisas vão se alojando na nossa cabeça, que a gente nem capta que são coisas gravíssimas, que a gente põe na cabeça e que a gente precisa parar para pensar, como diz a Hannah Arendt. Vamos parar para pensar, vamos refletir, vamos ver qual é o sentido, não é verdade? Qual é o sentido da gente ter que ser mais educadinha, fechar a perninha, não é? Talvez sorrir mais do que os homens, porque para eles o bacanão é isso. Quais são esses traços? Vamos convidar todo mundo a nos pensar quais são os traços que forjam uma masculinidade aplaudida e quais são os traços que ainda hoje, no século XXI, formam a mulher aplaudida e no ideário masculino, a mulher com perfil para ser mulher dele e mãe dos seus filhos. Eu queria só fazer esse convite. Silvia, agradeço muito você ter aceitado o convite. Muito obrigada mesmo. Sim, o papo está fantástico, mas a gente precisa encerrar, infelizmente. Claro. Muito obrigada, viu, Silvia? Eu que agradeço, Grace. Vamos ver. Cacau, um beijo para você também. E vamos ver se a gente se encontra, né? Em carne e osso. Pode falar. Obrigada a todos. Assim encerramos aqui o nosso terceiro encontro, em especial do Direito Já, Fórum pela Democracia. Uma boa noite. Obrigada a todos. Tchau, Fernanda. Tchau.